Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Agora nós vamos ver sistemas de equações do primeiro grau com duas variáveis. Nós vimos na aula passada a definição de um sistema e vimos dois métodos para resolver sistemas, o método da adição e o método da substituição. Agora nós vamos ver alguns exemplos de sistemas e vamos resolver, e também alguns problemas. O que eu preciso saber? O conteúdo das aulas 7.18, onde nós vimos várias equações do primeiro grau com uma variável. O 7.19, sobre problemas do primeiro grau. Inclusive, nós vamos resolver dois problemas, que lá nós utilizamos equação do primeiro grau para resolver. Nós vamos resolver agora com sistemas. E o vídeo passado sobre sistemas de equações do primeiro grau. Então, vamos lá. Primeiro, resolver os sistemas. Então, aqui eu tenho 3x menos y igual a 7, 5x mais 2y igual a 8. Aqui, nesse sistema, eu posso, como eu não coloquei aqui qual método que eu vou utilizar, posso resolver tanto por substituição quanto por adição. Nesse caso, como eu tenho uma variável aqui, que é o y na primeira equação, que está sendo multiplicado por menos 1, eu vou utilizar o método da substituição. Lembrando que se vocês quiserem utilizar o método da adição aqui, vocês podem utilizar sem problema algum. O resultado lá no final vai ter que dar a mesma coisa. Então assim, pessoal, em cada um desses sistemas, já que vocês já viram na aula passada o método da adição e o método da substituição, vocês podem pausar o vídeo, tentar fazer e depois retornar. Isso para cada um dos sistemas que eu vou apresentar aqui. Então vocês podem pausar o vídeo e depois a gente volta para resolver aqui junto comigo. Então, vamos lá. Então, aqui pegando a primeira equação, eu vou fazer por substituição. Eu vou isolar o y na primeira equação. Então vai ficar o seguinte, a primeira equação, 3x menos y igual a 7. Isolar o y, então, é deixar o termo que tem o y sozinho no primeiro membro da equação. Então, eu vou passar o que não tem o y para o segundo. Então, o 3x vai passar para o segundo membro. Ele vai pular o igual, ele troca o sinal que está na frente dele. Então, era mais 3, vai passar menos 3. Vai ficar 7 menos 3x no segundo membro. No primeiro membro, continuou, então, o menos y. O que eu vou fazer? Tem o y agora com um número na frente dele sendo negativo. Para tirar aquele negativo, a gente multiplica a equação por menos 1. Porque o que me interessa não é o menos y, e sim o y. Então, multiplicando por menos 1, todos os termos da equação vão trocar o sinal. Então, o y, menos y aqui, vai ficar y igual a menos 7, aqui era 7 positivo, ficou menos 7, e aqui o menos 3x vai ficar mais 3x. O menos 1 trocou o sinal de todos os termos da equação. Agora, eu tenho uma expressão que me dá o valor de y quando eu conheço o valor de x. Então, essa expressão eu vou guardar. Qual é o próximo passo? O próximo passo, já que eu isolei a variável em uma das equações, no caso na primeira, eu vou ter que substituir. Aonde? Na segunda, na outra equação, a equação que eu não usei para isolar. Então, eu vou pegar esta equação, 5x mais 2y igual a 8, e no lugar onde aparece o y, eu vou colocar a expressão menos 7 mais 3x. Então, vou ter 5x mais 2 que multiplica o y, só que o y agora é toda essa expressão aqui. Então, eu vou colocar entre parênteses. Então, o 2 multiplicando o menos 7 mais 3x, igual a 8. Agora, o que eu faço? Aqui aplico a propriedade distributiva para eliminar esse parênteses. Então, eu vou multiplicar o 2 pelo menos 7 e o 2 pelo mais 3x. Vou ter esta linha aqui. Então, 5x, 2 vezes 7 vai dar 14, mais com menos vai dar menos. Então, menos 14. Agora, 2 vezes 3x vai dar 6x. Mais com mais vai dar mais. Então, mais 6x igual a 8.
que nós fazemos agora? Todos os termos que têm a variável vão ficar no primeiro membro e os que não têm vão passar para o segundo. Então, este menos 14 eu vou passar para o segundo membro da equação. Ele vai pular o igual, ele troca o sinal que está na frente dele. Era menos 14, vai vir para cá, mais 14. E já vou fazer a conta aqui dos números com a variável, né? Então, 5 mais 6 vai dar 11. 11x. Se eu quisesse deixar indicado aqui e resolver depois, deixar 5x mais 6x igual a 8 mais 14, não tem problema nenhum. Aqui eu já resolvi fazer. Então, 11x igual a 8 mais 14. Resolvemos agora o 8 mais 14, vai dar 22. Então, 11x é igual a 22. Nós queremos deixar o x isolado, o x sozinho, tem o 11 multiplicando, eu posso passar para o segundo membro dividindo. Então, o x vai ser igual a 22 divididos por 11. Esta conta dá para fazer, é uma divisão exata, 22 por 11 vai dar 2. Então, o valor de x é igual a 2. Já encontrei o valor de x. O que eu vou fazer? Agora, eu vou substituir ou nesta equação, ou nesta aqui, ou então nesta outra equação aqui, para poder encontrar o valor de y. Eu vou utilizar esta que já tem o valor de y isolado. É só colocar o valor de x igual a 2 aqui, resolver a expressão numérica que eu vou encontrar o valor de y. Então, y é igual a menos 7 mais 3 vezes x. Só que o x agora vale 2. Resolvendo essa expressão numérica que eu tenho aqui, o que eu vou ter que fazer primeiro? A multiplicação. Então, eu vou fazer 3 vezes 2, vai dar 6. Então, eu vou ter y igual a menos 7 mais 6. Dois números inteiros com sinais diferentes sendo somados, o que eu vou fazer? Diminui e pega o sinal do número de maior módulo. Então, menos 7 mais 6, 7 menos 6 vai dar 1. E o maior módulo entre menos 7 e 6 é o do menos 7. Então, o sinal da resposta vai ser menos. Então, y vai ser igual a menos 1. Pronto, encontrei as duas variáveis, o valor de x e o valor de y. Chegou a hora de montar o conjunto de solução. O conjunto de solução de um sistema é um par ordenado. Então, a ordem importa. O que vem primeiro no par ordenado? Primeiro, o valor de x que eu encontrei, que é 2. E depois o valor de y, que é menos 1. Então, conjunto de solução vai ser o par ordenado 2 menos 1. Lembrando que aqui vocês podem resolver pelo outro método, pelo método da adição. O resultado no final sempre vai dar o mesmo, independente do método que você escolhe. Vamos para um outro exemplo. Aqui eu tenho 2x mais 4 igual a 2y. E aqui eu tenho uma equação com parênteses. Então, o que eu vou fazer? Na primeira equação, eu vou passar o 2y, que está no segundo membro, para o primeiro, para se ficar junto com a outra variável. Então, eu vou ficar com 2x menos 2y. Ó, o 2y vai pular o igual, ele vai trocar o sinal que está na frente dele, que é mais. Então, vai ficar menos 2y. E o mais 4, que não tem a variável, eu vou passar para o segundo. Então, ele vai pular o igual, ele troca o sinal que está na frente dele. Vai ficar menos 4. E na segunda equação, eu vou eliminar os parênteses aplicando a distributiva da multiplicação em relação à adição de números inteiros. Então, nós vamos ter o seguinte. A primeira equação, 2x menos 2y igual a menos 4. De novo, o que eu fiz? Passei o 2y do segundo para o primeiro membro. Então, pulou o igual, trocou o sinal que estava na frente dele. E passei o mais 4 do primeiro para o segundo membro. Então, pulou o igual, trocou o sinal que estava na frente dele. Ficou menos 4. E aqui eu resolvi. Menos 2 vezes x, então vai ficar menos 2x. Menos 2 vezes mais 1, 2 vezes 1 vai dar 2. Menos com mais vai dar menos. Aqui, 3 vezes 2y vai dar 6y. Menos com mais vai dar menos, então menos 6y. 3 vezes 6 vai dar 18.
Menos com menos, na multiplicação fica mais. Então, mais 18. Igual a menos 4y. O que eu preciso fazer ainda? Nesta segunda equação, eu vou precisar levar este menos 4y, que é um termo que tem a variável, para o primeiro membro. Então, ele vai pular o igual, vai trocar o sinal. Era menos 4y, vai passar para cá, para o primeiro membro, mais 4y. E eu vou levar o menos 2 e o mais 18 para o segundo. Então, eles vão pular o sinal de igual, eles vão trocar o sinal que estão na frente deles. Nós vamos ter esse sistema aqui. Então, a primeira equação não muda. A segunda, então, ficou o menos 2x, o menos 6x, que já estavam no primeiro membro, e eu trouxe o menos 4y para o primeiro membro. Então, por isso ficou mais 4y. Ele pulou o igual, ele trocou o sinal. Então, mais 4y. No segundo membro, eu levei o menos 2, pulou o igual, trocou o sinal. Ficou mais 2. E o mais 18. Pulou o igual, trocou o sinal. Então, ficou menos 18. O que nós fazemos agora? Aqui na primeira equação não tem o que fazer. Vamos deixar assim. Na segunda, a gente vai juntar os termos que tem aqui a mesma variável, o y. Então, eu vou ficar com menos 2x, e aqui eu resolvo menos 6 mais 4, vai dar menos 2. Menos 2y. E eu vou resolver aqui o 2 menos 18. Vou ter o seguinte sistema. Então, a primeira equação não muda. A segunda ficou menos 2x. Aqui, menos 2y é o resultado do menos 6y mais 4y. Igual, fazendo aqui a conta, mais 2 menos 18 vai dar menos 16. Bom, observem que aqui nessas duas equações está tudo pronto para eu poder fazer uma adição de equações. Por quê? Porque ao fazer isso, observem que o termo que tem o x na primeira equação é 2x positivo. O termo que tem o x na segunda equação é menos 2x. Então, eles são simétricos. Eu vou poder cancelar e vai eliminar a variável x. Então, aqui eu vou resolver por adição, eliminando a variável x. Eles vão se cancelar, os dois termos. E fazendo aqui a conta, agora com o que ficou, menos 2y menos 2y vai ficar menos 4y. Igual, no segundo membro, menos 4 menos 16 vai dar menos 20. Números inteiros com o mesmo sinal, a gente soma e conserva o sinal. Então, menos 20. Então, agora para eu poder resolver esta equação, o que está multiplicando o y é um número negativo. Então, aquele sinal de menos, eu vou tirar multiplicando toda a equação por menos 1. Fazendo isso, todos os termos desta equação vão trocar o sinal. Então, vai ficar 4y igual a 20. Agora, para deixar o y sozinho, eu tenho 4 multiplicando, vai passar dividindo o 20. Então, o y vai ser igual a 20 divididos por 4, que vai dar o valor 5. Y igual a 5. Então, eu vou pegar qualquer uma dessas equações que eu tenho aqui, em qualquer sistema, e eu vou substituir. No lugar do y, eu vou colocar 5. Vou pegar a primeira equação, aqui do primeiro sistema. 2x mais 4 igual a 2y. E eu vou substituir, no lugar do y, o valor que eu encontrei. Então, fazendo aqui a substituição, eu vou ter 2x mais 4 igual a 2y. 2 vezes y. O y é 5, então 2 vezes 5. Resolvendo a multiplicação, 2 vezes 5 vai dar 10. Tem uma equação agora que tem que resolver para encontrar a variável x. Então, o que eu vou fazer? O que não tem a variável, eu vou passar para o segundo membro da equação. Então, mais 4, pula o igual, troca o sinal, vai ficar menos 4. Então, 2x igual a 10 menos 4. Resolvendo aqui, 10 menos 4 vai dar 6. Então, 2x igual a 6. Agora, eu tenho 2 multiplicando o x. Para eu deixar o x sozinho, o 2 vai passar com a operação inversa de multiplicar, que é dividir. Então, vai ficar 6 divididos por 2.
x igual, então, a 6 divididos por 2, que vai dar 3. Então, esse é o valor de x. X igual a 3. Já encontrei as variáveis. O y igual a 5, x igual a 3. Vamos escrever o par ordenado. Então, primeiro elemento do par ordenado é sempre o x. Então, vai ser 3. O segundo elemento vai ser sempre o y. Então, vai ser 5. Então, o par ordenado vai ser 3, 5. Se vocês escreverem par ordenado 5, 3, vocês vão estar escrevendo a solução errada. Próximo exemplo, nós temos esse sistema onde aparecem denominadores. Para eu poder resolver, eu vou escrever equações equivalentes a essas sem os denominadores. O procedimento para fazer isso é através do MMC. O MMC, no caso da primeira equação, vai ser 2, porque só tem um denominador aqui. Aqui debaixo do 7y é como se fosse 1, debaixo do 5x é como se fosse 1. Então, aqui o MMC é 2. Na segunda equação, eu vou ter que fazer o MMC de 2, 3 e 12. Esse MMC vai ser igual a 12. E aí eu vou fazer aquele processo de dividir pelo denominador da fração original e multiplicar o resultado pelo numerador. E depois eu elimino os denominadores. Eu já vou fazer esse processo então aqui, já direto, e vou ter esse sistema aqui. Como é que eu obtenho esses valores aqui na frente das variáveis, né? Aqui o MMC deu 2, então eu tenho que dividir 2 por 1. Aqui embaixo não aparece o denominador, é como se fosse 1. 2 por 1 vai dar 2, vezes 7, 14. Então, 14y. Mais 2 divide por 1 vai dar 2, vezes 5, então 10. Então, 10x. Igual a menos 2 divide por 2 dá 1, vezes 19, 19. Então, menos 19. Na segunda equação, nós vimos que o MMC vai dar 12. Então, o 12 eu vou dividir por 2, vai dar 6. 6 vezes x vai dar 6x. Mais, então aqui é mais. 12 divididos por 3 vai dar 4. 4 vezes y, 4y. Então, mais 4y. Igual a menos 12 divide por 12 vai dar 1. 1 vezes 7 vai dar 7. Pronto. Aqui eu tenho um sistema com duas equações que são equivalentes a estas equações originais aqui. Então, nós vamos resolver esse sistema agora aqui. Então, pessoal, aqui, para poder resolver esse sistema, eu estou vendo aqui que nenhum dos números que estão multiplicando as variáveis é 1 ou menos 1. Então, usar o método da substituição não seria uma boa ideia. Ia me dar um bom trabalho. Mas eu posso resolver. No próximo exemplo que nós vamos fazer, nós vamos resolver o sistema a partir daqui, utilizando o método da substituição. Só para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Então, eu vou resolver agora esse sistema pelo método da adição. Primeiramente, pessoal, para a gente poder enxergar direito, o que a gente pode fazer, a gente nota aqui que a primeira equação, o primeiro termo está y e o segundo está x. E na segunda equação, eu tenho o primeiro termo com o x e o segundo com y. Está trocado aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira equação e eu vou colocar o x, o termo que tem o x, na frente do termo que tem o y. Então, eu vou ficar com 10x mais 14y. Eu posso fazer isso porque a propriedade comutativa da adição me permite fazer isto. Então, eu vou reescrever esta primeira equação, colocando apenas o termo que tem x em primeiro lugar, antes do termo que tem o y. Então, foi só isso que eu fiz daqui para cá. A primeira equação, então, ficou assim. A segunda, eu só repeti. Agora, nós vamos ver. Nós precisamos eliminar uma das variáveis. Vamos dizer que eu quero eliminar a variável x. O que eu vou fazer? Aqui eu tenho 10x e aqui eu tenho 6x.
eu preciso fazer com que elas se cancelem, que esses termos sejam então simétricos. Então eu vou ter que multiplicar esta primeira equação por um número e esta segunda equação por outro número para poder obter os termos aqui com o x sendo simétricos. Então, aqui o que eu vou fazer? Se eu multiplicar a primeira equação por 3, eu vou ter aqui o termo com x, 30x. Se eu multiplicar a segunda equação por 5, eu vou ter 6 vezes 5, 30x também. Então, a primeira ideia é multiplicar a primeira equação por 3 e a segunda por menos 5. Não por 5, mas por menos 5. Por quê? Porque se eu multiplicar por 5, eu vou ter 30x aqui e não menos 30x. Assim, eu vou multiplicar por menos 5 para ter o termo negativo aqui, 30x. Então, a primeira equação eu vou multiplicar por 3 e a segunda eu vou multiplicar por menos 5. Essa é uma das possibilidades de multiplicação. Outra seria, por exemplo, multiplicar a primeira equação por 6 e a segunda equação por menos 10. Eu encontrar 60x e menos 60x. Ou então multiplicar a primeira equação por menos 6 e a segunda por 10. Também eu ia encontrar os valores de x que dão para se cancelar. Aqui no caso eu resolvi então multiplicar a primeira por 3 e a segunda por menos 5, porque eu vou ter 30x aqui e eu vou ter menos 30x aqui, e aí vamos se cancelar. Então vamos aplicar o método da adição, só que antes fazendo a multiplicação. 10x mais 14y igual a menos 19, a gente multiplica por 3. Então, 10 por 3 vai dar 30, 30x. 14y por 3, 14 vezes 3 vai dar 42, então 42y. Igual a 19 vezes 3 vai dar 57, menos 57. A segunda equação, estou multiplicando por menos 5. Então, 6 vezes menos 5 vai dar menos 30, menos 30x. 4 vezes menos 5 vai dar menos 20, então menos 20y. Igual a menos 7 vezes 5. 7 vezes 5 dá 35, menos com menos dá mais. Então fica mais 35. Agora sim, eu vou poder fazer a adição das duas equações. Aqui os termos que têm a variável x, que eu queria eliminar, vão ser cancelados, porque são simétricos. E eu vou fazer a soma com o que ficou. No primeiro membro, 42y menos 20y, vai dar 22y. No segundo membro, menos 57 mais 35, então vai dar menos 22. Agora nós vamos isolar o y nessa equação. Tem o 22 multiplicando, vai passar dividindo. Então, y vai ser igual a menos 22 divididos por 22, que vai dar, então, menos 1. Esse é o valor de y. Agora, o que nós fazemos? Já descobrimos uma das variáveis. Nós podemos voltar em qualquer uma dessas equações que nós temos aqui e substituir. No lugar do y, a gente vai colocar menos 1. Então, por exemplo, vamos pegar a equação 6x mais 4y igual a menos 7. Esta aqui, ó, 6x mais 4y igual a menos 7. E nós vamos substituir. No lugar do y, vamos colocar menos 1. Nós vamos ficar com a equação 6x mais 4 vezes menos 1, que é o valor de y, igual a menos 7. Resolvendo aqui, 4 vezes menos 1, 4 vezes 1 é 4, mais com menos dá menos. Então, vai ficar 6x menos 4 igual a menos 7. O que é que nós fazemos agora? Isolando o termo que tem o x, vamos passar o que não tem a variável para o segundo membro. Então, nós vamos ficar com 6x igual a menos 7, que já estava lá, e o menos 4 pulou o igual, trocou o sinal. Então, por isso, ficou mais 4. Resolvendo aqui, menos 7 mais 4, nós vamos ter menos 3. Então, 6x igual a menos 3. O 6 está multiplicando o x, vai passar dividindo. Então, x igual a menos 3 sextos. Menos 3 divididos por 6. Essa divisão não é exata.
Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos deixar na forma de fração, só que antes nós vamos simplificar. Observe que o numerador e o denominador, os dois números dão para dividir por 3. Então, 3 por 3 vai dar 1, 6 por 3 vai dar 2, e eu vou ter a fração x igual a menos 1/2. Então, aqui está o valor de x. Encontrei o valor das variáveis, agora eu vou escrever a solução. Solução, então, vai ser o par ordenado menos 1/2, primeiro valor sempre do x, e menos 1, segundo valor, o do y. Agora, como eu falei para vocês, eu vou resolver o seguinte sistema pelo método da substituição. É esse mesmo sistema que nós temos aqui, que eu resolvi pelo método da adição. Para vocês verem que o resultado independe do tipo de método que eu escolher. Só que aqui, nesse caso, eu vou ter que trabalhar com fração, não vou ter jeito, né? Então, vamos pegar qualquer uma dessas equações aqui e vamos isolar uma das variáveis. Por exemplo, vamos pegar a segunda equação, 6x mais 4y igual a menos 7, e vamos isolar, por exemplo, a variável x. Então, o que não tem o x, eu vou passar para o segundo membro. Então, vai ficar menos 7 menos 4y. Eu levei o mais 4y, que estava no primeiro membro, para o segundo. Então, pulou o igual, trocou o sinal do termo. Então, ficou menos 4y. Agora, o que eu tenho que fazer? Aqui eu não posso fazer conta nenhuma, porque aqui eu tenho a variável y e aqui eu não tenho variável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o 6, que está multiplicando o x, para o segundo membro. Fazendo o quê? Dividindo toda essa expressão aqui. Então, eu vou ter o x igual a menos 7 menos 4y divididos por 7. E esta aqui é a expressão que me dá o valor de x quando eu conhecer o valor de y. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa expressão, eu utilizei a segunda para isolar o x, então eu vou substituir na primeira. Então, eu vou pegar a primeira equação, dx mais 14y igual a menos 19. No lugar onde aparece o x, eu vou colocar toda essa expressão aqui. Então, observem, tem o 10 multiplicando o x, então o 10 vai multiplicar toda essa expressão aqui. 10 vezes menos 7 menos 4y sobre 6, mais o 14y igual a menos 19. Agora aqui eu resolvo essa multiplicação. Só que antes, a gente pode simplificar aqui. Por exemplo, aqui o 10 e o 6, eu consigo dividir os dois números por 2. Então, eu vou simplificar o 10 por 2 e o 6 por 2. Dividindo 10 por 2 vai dar 5. Dividindo 6 por 2 vai dar 3. E agora eu multiplico com os números que ficaram aqui. Lembrando que aqui embaixo é como se fosse 1. Então, é uma multiplicação de frações. O 5 eu vou multiplicar pelo menos 7 e pelo menos 4. Então, 5 vezes 7, 35. Mais com menos vai dar menos. Então, menos 35. 5 vezes 4y, 20y. Mais com menos vai dar menos. Então, menos 20y. Tudo isto sobre 1 vezes 3, 3. E eu continuo aqui repetindo a equação. Então, mais 14y igual a menos 19. O que eu vou fazer agora? Eu tenho uma equação que tem um denominador. Eu vou ter que eliminar esse denominador fazendo o MMC, que nesse caso é 3. Então, nós vamos ter a seguinte linha. Já eliminando o denominador, fazendo o processo do MMC, dividindo pelo denominador, multiplicando por cada numerador para obter os numeradores e já eliminando o denominador comum. Vou ficar então com esta equação. Então, o MMC deu 3, 3 dividido por 3 vai dar 1, 1 vezes esse numerador vai dar esse numerador. Então, vai ficar menos 35 menos 20y. Aqui embaixo, como se fosse 1, 3 divide por 1 vai dar 3 vezes 14 vai dar 42. Então, mais 42y. Igual a menos
Aqui embaixo, como se fosse 1 também, 3 divide por 1 vai dar 3, vezes 19 vai dar 57. Tudo que tem a variável fica no primeiro membro, o que não tem passa para o segundo. Então, nós vamos ter esta equação já resolvendo. Aqui, menos 20y mais 42y, então 42 menos 20 vai dar 22. 22y. Igual, no segundo membro eu já tinha o menos 57, passei o menos 35 para o segundo membro. Então, como pulou o igual, trocou o sinal, por isso ficou mais 35. Resolvemos aqui a conta, menos 57 mais 35, nós vamos ter menos 22. Números inteiros com sinais diferentes, diminui e pega o sinal do número de maior módulo. Então, menos 22. Temos o 22 multiplicando o y, para deixar o y sozinho, ele vai passar para o segundo membro com a operação contrária do que ele está fazendo com a variável aqui. Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, menos 22 divididos por 22. E eu vou ter o valor de y. Y é igual a menos 1. Então, já encontramos o valor de y. O que nós fazemos agora? Nós vamos ir em qualquer equação que nós temos aqui e vamos substituir o valor de y pelo valor menos 1, que é quanto ele vale. Então, vamos pegar esta aqui que já tem o x isolado. Então, fazendo isto, eu vou ficar com x igual a menos 7, menos 4, que multiplica o y. O y agora é menos 1, então menos 4 vezes menos 1. Tudo sobre 6. Aqui nesse numerador eu tenho uma expressão. O que eu tenho que fazer primeiro aqui, então? É esta multiplicação. Então, fazendo a multiplicação, eu vou ter x igual a menos 7. Aqui, 4 vezes 1 é 4. Multiplicação, menos com menos, vai dar mais. Então, mais 4. Tudo sobre 6. Resolvendo ainda a conta que ficou aqui no numerador, menos 7 mais 4 vai dar menos 3. Então, x vai ser igual a menos 3 sobre 6. Não é uma divisão exata, posso deixar na forma de uma fração. Simplesmente eu vou simplificar aqui. O numerador e o denominador dá para dividir por 3. Então, x vai ser igual a menos 1/2, fazendo a simplificação. Assim, finalmente, eu consegui encontrar o valor de x e o valor de y. E aí eu vou escrever o conjunto de solução, que é igual a menos 1/2 e menos 1. O mesmo conjunto de solução que eu obtive quando eu resolvi o sistema pelo método da adição. Vamos ver agora alguns problemas que eu vou utilizar sistema para poder resolver. O primeiro problema fala assim: em uma partida de basquete, a equipe X marcou 26 pontos a mais que a equipe Y. Quantos pontos fez cada equipe se o total de pontos nessa partida foi de 170? Então, o que nós temos aqui? Fala que numa partida de basquete, a equipe X marcou 26 pontos a mais que a equipe Y. Vamos chamar a quantidade de pontos que a equipe X fez de X e a quantidade de pontos que a equipe Y fez de Y. Então, a primeira informação me diz que X marcou 26 pontos a mais que Y. Então, quer dizer que X é igual a 26 mais Y. Aqui já vai ficar com o sistema já armado. Então, a primeira equação saiu dessa informação. A equipe X fez 26 pontos a mais que Y. Então, X é igual a 26 mais Y. A segunda equação desse meu sistema vai ser dada pela informação: o total de pontos nessa partida foi de 170. Quer dizer que a quantidade de pontos da equipe X, que eu chamei de X, e a quantidade de pontos da equipe Y, que eu chamei de Y, vai ter que ser igual a 170. Daí a segunda equação. E aí eu vou resolver esse sistema. Para resolver esse sistema, eu posso resolver por adição ou posso resolver por substituição. Então, por exemplo, eu vou resolver por substituição, porque a primeira equação já está pronta aqui, já está com uma das variáveis já isolada. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a outra equação, a segunda, e eu vou substituir. Então, vou pegar o x mais y igual a 170, e no lugar do x eu vou colocar quanto equivale x, que é 26 mais y.
Então, eu vou ficar com a equação 26 mais y igual a 170. Resolvendo esta equação, eu vou ter 26 mais 2y. Aqui eu resolvi juntar os dois termos que tem a variável y. Então, ficou mais 1y mais 1y mais 2y. E resolvi deixar o 26 aqui. Se eu quisesse, eu já poderia ter passado o 26 para o segundo membro. Mas não, eu deixei aqui. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu tenho que passar esse 26 para o segundo membro. Porque eu tenho que deixar o termo que tem a variável sozinho aqui no primeiro membro da equação. Então, é 26, vai passar por segundo membro com o sinal de menos, porque pulou o igual. Então, 2y igual a 170 menos 26. Resolvendo 170 menos 26, eu vou ter, então, 2y igual a 144. Pegando agora o 2, que está multiplicando o y, quero deixar o y sozinho, então esse 2 eu tenho que tirar ele daqui. Ele está multiplicando, vai passar dividindo, sempre com a operação inversa do que ele está fazendo com a variável. Então, y igual a 144 divididos por 2. Resolvendo essa divisão, eu vou ter o valor de y igual a 72. Isso quer dizer que a equipe y fez 72 pontos. Então, já descobrimos isto. Agora, para poder descobrir quantos pontos fez a equipe X, basta eu pegar qualquer uma dessas duas equações que eu tenho aqui e substituir o valor de y encontrado. Então, por exemplo, vamos pegar a primeira, que já tem o x isolado. Então, x igual a 26 mais y. E eu vou substituir, porque agora eu já sei quanto vale y. Y vale 72. Então, x igual a 26 mais 72. Fazendo a continha aqui, 26 mais 72, eu vou ter o valor de x. X igual a 98. Essa aqui é a quantidade de pontos que a equipe X fez. Então, a resposta, a equipe X fez 98 pontos e a equipe Y fez 72 pontos. Realmente, a equipe X fez 26 pontos a mais que a equipe Y e a soma da pontuação das duas equipes vai dar 170. Então, está de acordo com o nosso problema. Agora, o segundo e o terceiro problemas que nós vamos apresentar aqui, nós já resolvemos eles no vídeo sobre problemas do primeiro grau, onde nós utilizamos equação do primeiro grau para poder resolver. Agora, nós vamos resolver aqueles mesmos dois problemas com sistemas. Então, o que diz aqui? A soma de dois números é 53 e a diferença é 7. Então, a conta de mais com esses dois números, eu vou ter como resultado 53 e a conta de menos, que é uma diferença, vai ser 7, positivo. Então, nós vamos escolher um número para ser chamado de x e o outro número para ser chamado de y. Então, por exemplo, o número maior nós vamos chamar de x e o número menor nós vamos chamar de y. Então, a soma desses dois números é 53. Então, a soma dos dois números, x mais y, vai ser igual a 53. E a diferença, ou seja, a conta de menos, é 7 positivo. Então, o maior número menos o menor número, x menos y, vai ser igual a 7. Esta é a outra equação. Com essas duas equações aqui, eu monto o sistema. X mais y igual a 53 e x menos y igual a 7. Resolvendo esse sistema, eu vou encontrar os dois números. Então, aqui, eu vou resolver pelo método da adição, porque já está pronto aqui o y para ser cancelado. Aqui eles estão simétricos. Na primeira equação eu tenho mais y, na segunda eu tenho menos y. Então, eu vou fazer pela adição. Então, eles vão se cancelar. Os termos que tem o x a gente soma, então 2x mais x vai dar 2x, igual a 53 mais 7 vai dar 60. Agora, para encontrar o valor de x, tem o 2 multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 60 divididos por 2, que vai dar o valor de x, que vai ser igual a 30. Para encontrar o outro número, o y, o que eu vou fazer? Eu vou substituir em uma das equações aqui, a primeira ou a segunda. Vamos pegar, por exemplo, a primeira equação, x mais y
igual a 53. E vamos substituir. Agora eu sei que o x vale 30. Então eu vou ficar com a equação 30 mais y igual a 53. Eu substituí o x pelo valor que eu sei quanto vale o x agora, 30. Agora vamos isolar o y aqui, passando o 30 para o segundo membro. O sinal dele é positivo, vai passar para o segundo membro negativo. Então, 53 menos 30. Então, y vai ser igual, resolvendo a conta aqui, a 23. Então, aqui eu tenho já a minha solução do meu problema. Os números são 30 e 23. Realmente, a soma deles vai dar 53 e a diferença 30 menos 23 vai ser igual a 7. E o último problema nos fala sobre a quantidade de porcos e patos que tem o fazendeiro. Ele tem porcos e patos num total de 15 cabeças e 46 pés. E pergunta quantos porcos e quantos patos esse fazendeiro possui. Então, aqui, como cada animal possui uma cabeça, então quer dizer que a soma da quantidade de porcos com a quantidade de patos vai dar 15. Então, primeiro eu vou escolher uma variável para representar a quantidade de porcos e outra para a quantidade de patos. Então, a quantidade de porcos eu vou chamar de x e a de patos de y. A primeira informação, então, que é um total de 15 cabeças. Como cada animal, como a gente já viu agora, tem uma cabeça, então a soma do x com y vai ser igual a 15. Então, total de cabeças, x mais y igual a 15. E o total de pés? Cada porco tem 4 pés. Então, a quantidade de pés de porcos que vai ter vai ser 4x. Cada pato tem 2 pés. Então, a quantidade de pés de pato vai ser 2y. A soma, então, de 4x com 2y vai ser igual a 46. Esta é a equação que eu tenho aqui, que representa o total de pés. Juntando essas duas equações em um sistema, e eu resolvendo, eu vou encontrar a quantidade de porcos e de patos. Então, vamos lá. Vamos resolver esta equação, por exemplo, pelo método da substituição. Poderia ser pela da adição? Poderia, não teria problema nenhum. Então, eu vou pegar aqui, vamos substituir, por exemplo, na primeira equação, x mais y igual a 15, e vou isolar o valor de y. Então, deixando o y sozinho, eu vou passar o x para o segundo membro. Então, vai ficar 15, era mais x, pulou o igual, ficou menos x. Então, essa aqui é a expressão que me dá o y quando eu sei o valor de x. Vamos pegar essa expressão e vamos substituir aonde? Na segunda equação, porque eu usei a primeira para isolar. Então, vai ficar 4x mais 2y igual a 46. Então, vamos substituir. No lugar do y, eu vou colocar 15 menos x. Então, 4x mais 2 vezes 15 menos x igual a 46. Então, agora nós vamos eliminar o parênteses fazendo a distributiva aqui. Então, fazendo a multiplicação, nós vamos ter 4x, aqui 2 vezes 15 é 30, mais com mais dá mais, 2 vezes x dá 2x, mais com menos dá menos. Então, menos 2x, igual a 46. Agora, nós já vamos pegar e fazer o seguinte, já vamos juntar aqui os termos que tem a variável, 4x menos 2x, e o mais 30 eu vou passar para o segundo membro. Então, pula o igual, troca o sinal que está na frente dele. Então, vai ficar 46 menos 30. Vamos ter esta equação aqui. Agora, resolvendo 46 menos 30, eu vou ter 16. Então, 2x igual a 16. Vou isolar o x agora aqui. Tenho 2 multiplicando. Ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 16 dividido por 2. E nós vamos encontrar o valor de x, que é igual a 8. O que é esse 8? É a quantidade de porcos, porque eu chamei a quantidade de porcos de x. Para encontrar a quantidade de patos, eu vou pegar a expressão y igual a 15 menos x. No lugar do x, eu vou substituir o valor que eu agora sei que é 8. Então, y igual a 15 menos 8.
Resolvendo a conta, eu vou ter 7. 7 o quê? Patos, porque eu chamei de y a quantidade de patos. Então, a resposta, o fazendeiro possui 8 porcos e 7 patos. Pessoal, matemática se estuda praticando. Espero vocês para a próxima videoaula, que nós vamos ver mais um conteúdo. Espero que tenha sido de utilidade para vocês. Lembre-se, vocês podem resolver pelo método que vocês quiserem, que vocês acharem melhor. Por exemplo, aqui, se vocês quiserem resolver esse sistema pelo método da adição, vocês vão encontrar a mesma resposta lá no final. Aqui eu dei a prioridade para o método da substituição, mas vocês procurem resolver pelo método que vocês acharem melhor para poder resolver o sistema. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.